Afinal, como é que um livro cheio de símbolos e situações complicadas pode se chamar revelação? Explica essa pra gente. Boa pergunta, né, Darcy? Sabe que muitas pessoas têm medo do Apocalipse, como já foi comentado, falado, mas a verdade é que você não precisa ter medo, não. Deus usou figura de linguagem para o Apocalipse e também para o livro de Daniel, justamente porque Deus é um Deus de amor, é um Deus sábio, não é? Então Deus, por exemplo, no Apocalipse fala de pessoas, de reinos, fala de poderes, fala de uma série de coisas e Deus não quer que ninguém se sinta ferido, machucado, ao contrário, Ele quer que a pessoa entenda a profecia e quando a pessoa é sincera e entende a profecia, aí sim ela abre os olhos e aceita a seguir a Jesus. O problema é que quando Deus usa a figura de linguagem e algumas pessoas não oram, não buscam da maneira certa, elas ficam na ignorância e não vão entender. É como está escrito aqui, se você me permitir, Darcy, rapidamente. Claro, com certeza. Aqui em Lucas capítulo 8, verso 10, olha só, esse texto ajuda a entender. Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas quem é sincero, vai ver, vai ouvir e vai entender pela graça de Deus. Percebeu aí em casa, né? Você só precisa ter sinceridade nesse momento. E no programa de hoje, a gente já vai começar a entender alguns símbolos dessa revelação do Apocalipse. Só para você que nos acompanha pela rádio, pela TV ou até mesmo pelas plataformas digitais, ficar com vontade de estudar com a gente hoje, o pastor Luiz já vai nos adiantar alguns dos símbolos do Apocalipse que ele vai explicar aqui. Dá um spoiler pra gente? Agora, vamos lá. Primeira coisa, Darcy, é o seguinte, a palavra Apocalipse significa revelação, que é o tema de hoje, do nosso estudo de hoje. Sim. Então aí já está, Apocalipse 1, verso 1. Mas uma outra, só para responder aqui a pergunta da minha amiga Darcy, é o seguinte, em Apocalipse 17, verso 1, fala que tem uma mulher, uma meretriz, sentada ou assentada sobre muitas águas. Você sabe que ninguém pode sentar sobre as águas, se sentar afunda. Então você lê esse tipo de coisa e fala assim, mas não é possível, tem alguma coisa errada. Como é que a Bíblia fala de uma mulher assentada sobre muitas águas? Aí você vai no verso 15 de Apocalipse 17 e você vai perceber que águas, na profecia do Apocalipse, significa pessoas, multidões, nações e línguas. Entendeu? Então a mulher sentada sobre as águas não é uma mulher sentada sobre as águas literalmente. As águas representam pessoas. E agora tem mais uma, Darcy. Escuta essa. Escuto. A mulher sentada sobre as águas. As águas são povos, multidões, nações e línguas. Ok. E a mulher? E a mulher? Então aí você vai para outro texto de Efésios 5 e você descobre no verso 23 que mulher significa igreja. Então a própria Bíblia se explica. Explica. Então você vê, uma mulher sentada sobre as águas é uma igreja estabelecida no meio do povo. Que sensacional. Pastor, a gente só precisa o quê? Orar nesse momento para que Deus abençoe ainda mais a nossa mente para a gente saber tudo isso aí. Vamos Amém? orar? Sim, posso orar? Claro, deve. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agora vamos abrir a Tua Palavra para nos aprofundar nas profecias e antes de fazer isso, pedimos que o mesmo Espírito que iluminou o profeta João, que inspirou a ele, que esse Espírito Santo maravilhoso esteja e permaneça conosco agora, não somente aqui no estúdio, mas também em cada casa, em cada apartamento, onde estiver uma pessoa escutando, ouvindo, participando, que o Teu Espírito ali esteja trabalhando poderosamente na vida dela. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, passo a bênção para o senhor. Opa! Traga para nós aí toda essa sabedoria que está na Bíblia. Amém. E que Deus nos abençoe, abençoe a nossa mente, de você aí de casa também. Obrigado, Darcy. Eu recebo. Amém. Muito Tá bem, certo. meus amigos, minhas amigas, nós vamos agora dar sequência a esse estudo maravilhoso, conforme a Darcy já fez na introdução. Eu tenho aqui o guia de estudos, vou colocar aqui na minha poltrona, na minha cadeira, porque agora nós vamos ficar com a Bíblia e somente a Bíblia para o estudo da Palavra de Deus. Prepare o seu coração, porque agora nós vamos fazer uma viagem pelas profecias do Apocalipse. Eu quero que você fique bem atento, que você pegue uma caneta, um caderno, ou o seu computador, ou um celular, porque a gente vai fazer aqui realmente um estudo bíblico, tá? Não é uma pregação, é um estudo bíblico que com certeza vai ajudar muito a você, a mim e a todos nós. Você sabe que a palavra Apocalipse, já foi dito, significa revelação. Portanto, o que vamos ver aqui em todos os nossos programas
nada mais é do que uma revelação que Deus tem para cada um de nós. Então hoje a revelação será justamente sobre como entender o Apocalipse. E tem mais, Jesus quando esteve na terra, ele falava por parábolas muitas vezes, que é a mesma ideia do Apocalipse. Só que o Apocalipse ele usa figura de linguagens, usando animais, usando uma série de ilustrações. Enquanto que nos evangelhos ele falava por parábolas. Mas na verdade o princípio é basicamente o mesmo. Sabe que no nosso último encontro da Semana Santa, eu citei Amós 3, verso 7. E hoje eu quero citar outra vez, para você ter uma ideia de como nós podemos dar sequência e estudar esse importante tema. Amós 3,7 fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse texto nos dá garantia de que Deus está no comando e de que vale a pena confiar na sua palavra e, sobretudo, na sua profecia. Um outro texto que eu mencionei também na Semana Santa foi Provérbios 29, 18. Lembra? Esse texto foi impactante, que fala assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Portanto, estudar a profecia é sinônimo e significa crescimento espiritual, uma vida cristã saudável e, acima de tudo, um preparo ideal para a volta de Jesus, que é o tema do Apocalipse. Jesus é o personagem central do Apocalipse. Como entender então essas profecias de Daniel e do Apocalipse? Bom, existem na Bíblia, especialmente nesses dois livros, algumas palavras que são palavras-chave. São palavras que aparecem com muita frequência. E eu gostaria então de mostrar para você essas palavras e, consequentemente, os seus significados dentro da própria Bíblia. Porque a própria Bíblia se explica. Está bem? Então vamos abrir outra vez a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versos 1, 2 e 3, que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eita, texto maravilhoso, é ou não é? Então vamos lá, o Apocalipse chegou até nós da seguinte maneira: Deus revelou para Jesus, Jesus revelou para o anjo revelou para João, João revelou para nós. E hoje nós podemos, nessa classe bíblica, revelar para você com base na palavra de Deus. O verso 3, que eu acabei de ler também, fala que nós precisamos ler, ouvir e obedecer. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que obedecem. Eu quero pedir para você que coloque isso no seu coração, tá? Ler, ouvir e obedecer. Esse é o princípio para você avançar na compreensão das profecias do Apocalipse e também de Daniel. Agora que nós temos essa base, eu gostaria de chamar a sua atenção para as palavras-chave. Olha as palavras-chave que aparecem no Apocalipse e em Daniel: animal, mulher, ventos, um dia, estrelas, chifre, dragão, cordeiro, cauda e por aí vai. Então agora nós vamos entrar nesse assunto e eu quero te mostrar o significado desses símbolos. Claro que o tempo não vai me permitir ler todos os textos, mas vou ler alguns e mencionar os outros e você anota aí na sua casa. Com a Darcy, a gente viu que mulher significa igreja e que água significa povos. Mas agora eu quero abrir a Bíblia com você para te mostrar o texto que eu falei com ela. Vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17, versículo número 1, que diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Ouviu? A grande meretriz sentada sobre muitas águas. Agora vamos saber o significado dessas águas. Apocalipse 17, verso 15, fala exatamente o significado. E eu vou ler para você agora. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são multidões, povos, nações e línguas. Mais claro do que isso, impossível. Então, água
no Apocalipse, significa multidões, significa pessoas, significa nações, significa línguas. Enquanto que mulher significa igreja. No Apocalipse existem duas mulheres, uma mulher no capítulo 12 e uma no 17. A mulher do capítulo 12 é uma mulher fiel, pura e honesta, enquanto que a do 17 é uma prostituta. Nesse caso, nós encontramos duas igrejas no Apocalipse, a verdadeira e a falsa, a de Deus e a do inimigo. E aí, durante todo esse curso bíblico, essa nossa classe bíblica, você e eu temos que tomar uma decisão de que lado vamos estar. Vamos ficar no Apocalipse 12 ou no 17? Bom, eu já sei sua resposta. É a mesma minha. Nós dois queremos fazer parte da igreja de Apocalipse 12. É ou não é? Com certeza. É isso aí. Parabéns. Agora vamos ver outros significados. Nós já vimos então que mulher significa igreja, Efésios 5:23, e que água quer dizer povos, Apocalipse 17, verso 15. Agora, nós vamos saber uma outra coisa. Veja o que diz Apocalipse 12, versículo 3 e 4. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, veja, viu-se grande sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Agora o número 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante ou em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O detalhe aqui é que aparece um dragão vermelho e grande, com 7 cabeças e 10 chifres, e ele tem uma cauda. A Bíblia fala assim, uma cauda, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Essa cauda é um rabo. Entendeu? É um rabo. Aí eu pergunto, o diabo tem rabo? Lembra daquela velha discussão e os desenhos, as pinturas, que algumas apresentam o Satanás com um rabinho e com um garfo de 3 pontas e também com chifre, tudo isso? Pois é, o Apocalipse está dizendo aqui que o diabo com a sua cauda, isto é, com o seu rabo, arrastou uma terça parte das estrelas. Aí você diz, pastor, mas o diabo não tem rabo porque ele é um anjo. Sim, ele é um anjo mau, mas é um anjo. Então, literalmente, não tem rabo, não tem cauda. E por que o Apocalipse fala de uma cauda? Aí que está o detalhe. Por isso que tem que fazer o estudo bíblico. Por isso que tem que fazer parte da classe bíblica, para entender essas coisas. E eu vou te mostrar agora na Bíblia o que significa essa cauda. O que significa o rabo do diabo. Hã? Presta atenção, hein? Presta atenção. Aqui em Isaías, capítulo 9, verso 15, está a explicação. Você vai saber o que significa cauda no Apocalipse, o que significa cauda de acordo com esse texto. Vamos lá. Isaías 9, verso 15 diz assim: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Viu? Então a cauda do dragão, a cauda do diabo, o rabo do diabo, é claro que é simbólico. E significa falsidade, engano, mentira, falso profeta. Entendeu? Assim a gente tem uma lista que a gente chama de tabelinha de conversão profética. São os significados das principais palavras que aparecem no Apocalipse e também no livro de Daniel. Claro que se eu tivesse condições, nós iríamos ler todos os textos. Mas eu vou citar para você os textos, você anota aí, para que você tenha uma ideia maior, mais completa sobre o significado dos símbolos. Vamos lá. O que significa animal na profecia do Apocalipse e de Daniel? Animal significa duas coisas. Significa rei ou reino. Sabe onde está escrito isso? Daniel 7, 17 e 23. Então, por exemplo, quando fala de uma besta, de um cavalo, de uma rã, de uma cobra, de um dragão, tudo isso, então geralmente a palavra animal, ou às vezes não é a palavra, mas aparece um animal, significa rei ou reino, de acordo com Daniel 7, 17 e 23. Outra palavra que aparece com uma certa frequência é a palavra chifre. Chifre significa 3 coisas, significa poder, rei ou reino, de acordo com Apocalipse 17, verso 12. Uma outra palavra que aparece também é estrelas. Estrelas, de acordo com Daniel 12, verso 3, significa mensageiros, pregadores do evangelho, ou também pode significar anjos. Está claro? Outra palavra que aparece com muita frequência no Apocalipse é a palavra dragão, e dragão significa Satanás. Apocalipse 12, versículo 9. Outra expressão muito comum no Apocalipse é a expressão dia. 1 dia, 2 dias, 1260 dias, 2300 dias.
Então, um dia profético equivale a um ano. Isso está em Ezequiel 4, versos 6 e 7. Entendeu? Aí está claro para você, um dia equivale a um ano. E o que significa ventos? O Apocalipse 7 fala que os ventos estavam sendo seguros pelos anjos. Em Daniel fala que os ventos estavam sendo agitados. O que quer dizer ventos na profecia? Ventos quer dizer guerras, destruição, batalha, grande conflito também. Então isso está em Jeremias 51, de 1 a 5. Impressionante, não é? E tem mais. Por exemplo, na Bíblia você encontra uma outra expressão no Apocalipse, que é a expressão tempos. Fala que o povo de Deus seria perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, tempos, de acordo com Daniel 11, verso 13, significa anos. Um tempo é um ano, 2 tempos, 2 anos, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Você viu? Essa é a tabelinha de conversão profética para você ter a chave, o código que abre todas as janelas das profecias do Apocalipse. Assim você pode entender facilmente qualquer profecia. Quer ver? Vamos fazer um teste, uma experiência? É assim, vamos lá. Apocalipse 13 fala, vi emergir do mar uma besta. Paremos aí. Vi emergir do mar uma besta. Ok, besta é um animal e o mar é água. Então você vê, o que significa água? Vamos ver. Lembra? Água significa o quê? Significa povos, pessoas, certo? E o que significa animal? Significa rei ou reino. Então, uma besta que sai do mar é a mesma coisa que um reino poderoso que sairia do meio do povo. Entendeu? E se você descobrir o que significa as 7 cabeças e os 10 chifres, aí você descobre quem é a besta do Apocalipse. Então, essa tabelinha de conversão profética abre o nosso entendimento e nos faz compreender exatamente o significado da profecia do Apocalipse. Eu fico impressionado com as profecias. Eu amo profecias porque elas são exatas, são muito claras, são muito objetivas e nos faz compreender coisas que de outra maneira nós não compreenderíamos. Aí você para um pouquinho e pensa e pergunta, pastor Luiz, tá bom, eu estou aqui na classe bíblica com você, eu estou entendendo tudo isso, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Como que isso pode abençoar a minha vida, a minha casa e a minha família? Eu vou te dizer, é o seguinte, conhecer as profecias significa conhecer a verdade. E conhecer a verdade significa ser livre. É o que diz aqui João 8,32. Lembra? João 8,32 está bem aqui, ó. Diz assim, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer as profecias é conhecer a verdade. E conhecer a verdade é ser livre do medo, da ignorância, dos erros e das artimanhas do inimigo. É isso. Então, vale a pena estudar as profecias do Apocalipse e também de Daniel. E lembre-se, estudar as profecias te leva a ser uma pessoa mais feliz, porque Apocalipse 1:3 diz, bem-aventurados, ou seja, feliz aquele que lê, aquele que ouve e aquele que obedece às palavras dessa profecia. Por quê? Por quê? Porque o tempo está próximo. Entendeu, irmão? Você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que não tem igreja nenhuma, você que está fora, abandonou a sua fé, está longe da igreja, nunca mais frequentou nenhuma igreja. Você entendeu? Então, se você estudar conosco essa classe, você vai descobrir coisas impressionantes que irão fazer de você uma pessoa mais feliz. E tem mais, você vai se preparar para a volta de Jesus. Jesus em breve voltará. Essa é a mensagem do Apocalipse. E por isso, estudar esse livro é se preparar para a volta de Cristo. Eu pergunto, você crê na volta de Jesus? Você acredita que Jesus em breve voltará? Eu acredito. Quem acredita aí, levanta a mão. Muito bem, parabéns. Então vem cá, senta comigo aqui na minha cadeira, nessa pequena poltrona, e eu quero falar com você. Vem aqui, chega mais perto, por favor, porque eu quero falar uma coisa final e aí vamos fazer a oração e encerrar esse curso. Lembre-se que todo esse material está disponível para você. Você já foi informado, já tem os links, já tem os contatos para que você possa ter acesso a todo esse material. Lembre-se de uma coisa, Jesus ama você. Você é uma pessoa importante para Deus. E por isso Deus convidou você para estudar conosco esse curso. E esse curso vai fazer com que você se prepare para ter a vida eterna quando Jesus voltar. E essa decisão que você e eu temos que tomar. Cada dia, cada momento em que estivermos aqui,
precisamos tomar decisões de nos preparar melhor para a volta de Jesus. A volta de Jesus está muito perto e nós não podemos perder tempo. Essa é a razão pela qual estamos fazendo essa classe bíblica para você, tá bom? Para você do rádio, para você da internet e para você da televisão. E uma informação a mais, depois que terminar a reunião de hoje, o nosso estudo de hoje, haverá um grupo da nossa equipe que vai estar ao vivo na internet para tirar suas dúvidas, para ampliar esse conhecimento. Vale a pena, participe, fique ligado, tá certo? Agora, com a sua permissão, eu quero orar por você, orar por sua família, orar para que a sua fé seja fortalecida. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse primeiro tema. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz e porque o Senhor revela para nós os Teus segredos, os Teus mistérios aqui no Apocalipse, no livro de Daniel e em toda a Bíblia. Abençoe essa mulher que ora comigo, esse homem também, esse jovem, esse casal, essa família, essa casa. Que a partir de hoje a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça permaneçam sobre este lar e sobre cada coração. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. É o nosso pedido, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você ter estado conosco. Lembre-se que daqui a pouco a nossa equipe vai estar num bate-papo ao vivo com você pela internet. E nós vamos nos encontrar no nosso próximo programa. Convida os seus amigos, espalhe a notícia e vamos transformar isso na maior classe bíblica do Brasil. Deus te abençoe e fica firme na fé, porque Jesus em breve voltará. Amém. Amém, amém, amém. Que maravilha, é um prazer muito grande saber que você está ligado conosco. Estamos aqui ao vivo, claro, pelos canais da nossa igreja, com você participando atentamente da nossa classe bíblica. Você viu hoje, né? O tema A Revelação. Foi maravilhoso. Obrigado a você por ter participado conosco. E eu quero dizer a você o seguinte, esse nosso bate-papo vai seguir aqui por mais 30 minutos. E eu quero que você participe comigo, quem sabe fazendo a sua pergunta, quem sabe enviando uma mensagem a nós e fazendo o seu comentário também. Eu estou aqui também com o meu celular na mão. Eu quero acompanhar você, quero ver o que você tem a pergunta. Tenho o celular, mas tenho também a Bíblia, não é? A espada do cristão está aqui nas minhas mãos, certo? Eu quero saber, você fala onde você está. E se você tem alguma pergunta, se você entendeu o tema de hoje, deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos disponibilizar para vocês o resumo desses nomes que eu mencionei, que são palavras da nossa explicação do Apocalipse, que eu chamo de tabelinha de conversão profética. Assim, animal significa rei ou reino, lembra? Água significa povos, um dia equivale a um ano. Nós temos isso daí à sua disposição, o que a gente chama de linha de conversão profética. E isso daí, com certeza, vai ser importante para você também explicar para os seus amigos e para você acompanhar atentamente e sempre que você precisar, ao estudar um capítulo, uma profecia, usar isso daí. Eu quero mandar um abraço aqui para o Adriano Rangel da Silva. Ele faz uma pergunta, como ser salvo? Nós vamos tratar desse assunto nos próximos domingos. Aqui também a Hebe Souza fala assim, muito bem, pastor, estou aqui acompanhando, o Apocalipse é muito difícil, mas creio que eu posso entender. O Joel fala, Deus abençoe, obrigado, Joel, Deus abençoe você também. A Frantica Lopes, boa noite, pastor, boa noite para você. A Maria de Lourdes Silva fala assim, estava na TV Novo Tempo até agora, acompanhando tudo, muito bom, muito obrigado. E ainda a Hilda Araújo fala assim, como faço para ter o estudo completo do Apocalipse? Hilda, você pode, nesse mesmo canal que você está assistindo, pode participar e você pode receber as mensagens desse curso do Apocalipse e você pode também fazer contato com a TV Novo Tempo, você pode mandar uma mensagem para a TV, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp,
eu vou te passar daqui a pouco, e você vai receber todo esse material aí mesmo no seu telefone. E se você quiser pôr o estudo impresso, nós também, pela TV Novo Tempo, podemos mandar para você, tá bom? É só você entrar em contato com a TV Novo Tempo e mandaremos o material físico. Mas se você quer eletrônico, nós mandamos para você por WhatsApp. Daqui a pouco eu vou mencionar para você o nosso WhatsApp, tá bom? A Joselda Ribeiro, ela fala boa noite. O Moisés Silva, o Rafael, quantas pessoas, a Ana Cláudia, todo mundo dizendo assim, estou gostando do curso, estou gostando da classe bíblica, e ela fala assim, e essa tabela de conversão, onde que eu encontro? Nós temos uma equipe agora, uma equipe que está conectada, temos o Roberto que está acompanhando, temos a nossa equipe do Carlos Magalhães, nós temos o pastor Bo, nós temos outros pastores conectados. Eu vou pedir para vocês colocarem para as pessoas no Adventistas Brasil e também no Arena do Futuro a tabelinha de conversão profética, tá bom? Para que todo mundo possa ter acesso a esse material, ok? Muito bem, nós vamos aqui ampliar um pouquinho esse assunto. Você percebeu no estudo de hoje a importância de saber o significado de cada palavra, porque assim você pode entender melhor as profecias do Apocalipse e as profecias de Daniel. Vamos fazer um teste? Deixa eu fazer um teste com você. Apocalipse capítulo 12, lembra? Versículo número 1. Deixa eu voltar aqui só para fazer fazer um uso daquilo que a gente acabou de estudar na classe bíblica de hoje. Quer ver? Apocalipse 12, verso 1, fala assim, grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aí você lê um texto desse, você não entende direito. Aí você fala assim, como é que eu vou entender esse capítulo se está sendo escrito e apresentado através de símbolos? Então, se você usar aquela explicação que eu acabei de dar, a tabelinha de conversão profética, você consegue entender esse capítulo e os demais capítulos do Apocalipse de Daniel. Então, vamos lá. Diz assim, um sinal no céu, uma mulher, certo? Vamos lá, o que significa mulher nas profecias? Está lembrado? Efésios 5, 23, 31 e 32 também, fala que mulher significa igreja. Então, mulher aqui é igreja. Essa mulher do capítulo 12 do Apocalipse representa uma igreja. Aí fala assim, ela estava vestida do sol, né? Quando você vai analisar o que é o sol, no Salmo 84, verso 11, fala que o sol é uma referência a Deus, a Jesus, né? E fala que ele tinha a lua debaixo dos pés. A lua reflete a luz do sol. Então, quando você tem uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, você tem a igreja de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O sol representando Jesus no Novo Testamento e a lua representando Jesus no Velho Testamento. Por que a lua está embaixo dos pés dessa mulher? Justamente para mostrar que a base da igreja, a origem dela, a sua base toda, vem desde o Velho Testamento. E ela está vestida de sol porque Jesus veio aqui à Terra e Jesus mesmo implantou o cristianismo e iluminou a sua igreja, trazendo mais luz, mais conhecimento e direcionamento. Por isso a mulher estava vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Mas tem mais, hein? Se a gente entrar fundo nesse assunto aqui, você vai ver que o assunto começa a ficar bem mais interessante. Por isso, não perca, cada domingo nós vamos explicando um aspecto, um detalhe importante para você entender, tá certo? Eu tenho recebido aqui de pessoas, várias pessoas fazendo as suas perguntas. Então, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu pegar aqui no meu celular e mostrar para você alguma coisa que vai te ajudar no seu contato, na sua relação conosco durante a semana, para tirar, então, aí as suas dúvidas. Aqui, deixa eu passar para você aqui detalhe, ó. Bom, para você pedir, então, fazer contato conosco, o nosso curso bíblico, pedir o curso bíblico, ampliar suas coisas, o DDD é 12, e o número é 21 27 31 21. Esse telefone você pode ligar a partir de amanhã, em horário comercial. Então, vamos lá. 12, o DDD, o número do telefone é 21 27 31 21. E para você também saber o nosso contato por WhatsApp. Deixa eu pegar aqui para você o nosso contato. Ops. Vamos passar aqui para você.
Outra forma, antes do WhatsApp, deixa eu te passar para você um link, onde você clica ali, você tem acesso a todo esse curso e a todo esse material. É novotempo.com/apocalipse. novotempo.com/apocalipse. Tá certo? Aí está para você, então, o nosso contato. Combinado? Depois vamos passar mais alguns detalhes para que você possa manter o contato conosco e saber os detalhes. Novotempo.com, repito, /apocalipse, e assim nós vamos atendendo você e enviando para você todos os nossos materiais e alimentando você espiritualmente. Voltando aqui para os nossos amigos que estão conosco no nosso bate-papo. Aqui a Lucelena de Lima fala: boa noite, pastor, sou de Minas Gerais, Andradas. Um abraço pro pessoal de Andradas. A Ruth Coimbra, ela também está ligada. A Cristiane também. O Fânio diz assim: boa noite, pastor, sou de Angola. Um abraço pro pessoal de Angola, na África. A Luciana fala assim: boa noite, pastor, peço oração em meu favor, pois preciso muito de um novo trabalho. Vamos orar no final desse bate-papo, nós vamos orar com vocês e vamos aí apresentar cada pedido ao nosso grande. Aqui diz assim: pessoa Márcia fala: estou morando com uma tia e peço oração por ela e por toda a minha família. A Luciana fala assim: boa noite, pastor, peço oração por minha família. A Giovanni fala: qual o texto de Éfeso? Éfesos 5, versos 23, 31 e 32. A Patrícia fala: gostei. Aqui a Patrícia, não agora, vamos para a Madalena, fala: orem por mim e por Ilha. O Paulo Sérgio fala assim: novotempo.com/apocalipse, confirmando. A Eliana fala assim: Deus abençoe, pastor. E também a Patrícia fala: sou de Maranhão, muito bem, um abraço para o Maranhão. E aqui eu poderia ficar a noite toda falando com vocês que estão mandando as suas mensagens. Bom, uma outra pergunta que chegou aqui para nós é o seguinte: pastor, o Apocalipse é totalmente simbólico ou ele tem alguma coisa de literal? Bom, aqui eu vou ampliar um pouco, porque tenho aqui várias perguntas nessa direção chegando aqui na nossa timeline. Então eu vou dar uma resposta mais ampla e as outras perguntas que chegaram para nós nesse momento. Veja só, a Sagrada, pessoal, está dividida em 5 partes. Quer dizer, algumas pessoas dividem a Bíblia em mais partes. Eu estou fazendo uma explicação mais fácil de você entender, tá bom? Então a Bíblia Sagrada está dividida em 5 partes. Primeira parte da parte histórica. A segunda é a parte poética. A terceira é a parte política. A quarta são os evangelhos. E a quinta são as cartas. Entendeu? Vamos lá. Repita comigo, se você puder, ou então eu vou repetir para você. Seria assim: história, poesia, profecia, evangelho e cartas. 5 partes. Das 5 partes, tem uma delas, que é a profecia, que é a parte mais difícil de entender. Certo? Então, veja só. Vamos analisar uma a uma das 5 partes. A primeira parte, que é a parte histórica, são os livros que começam em Gênesis, vai de Gênesis até o livro de Esther. De Gênesis a Esther. E inclui o livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Então, esse bloco nós chamamos de livros históricos. Vou repetir. De Gênesis até Esther e inclui o livro de Atos no Novo Testamento. Parte histórica. A segunda parte é a parte poética, que vai envolvendo os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. São os livros considerados poéticos. Temos os livros proféticos, que começam em Isaías e vão até Malaquias, no Velho Testamento. E inclui o livro do Apocalipse no Novo Testamento. Então, esse é o bloco dos livros proféticos. Ok? Depois nós entramos no bloco dos livros chamados de evangelhos. São eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá bom? Depois nós entramos no bloco dos livros que estão em forma de cartas ou epístolas, que começam então ali, logo depois, a partir do livro de Romanos, até o finalzinho, o livro de Judas. São os livros considerados cartas ou epístola. Entendeu? Agora, dessas 5 partes, a parte profética é a mais difícil de entender. Eu vou explicar para você por quê. A parte histórica da Bíblia
95%, aproximadamente, 90%, 95% dos livros históricos se entende como se lê, isto é literal. E mais ou menos 5 a 10% é simbólico, dos livros históricos, tá bom? Dos livros poéticos, mais ou menos 80 a 85% dos livros poéticos se entende como se lê. E ali uns 15 a 20% dos livros poéticos é usada a figura de linguagem. Tá bom? Depois nós entramos nos evangelhos. Os evangelhos, eu estou pulando a parte profética, tá bom? Os evangelhos, 85%, 80% a 85% se entende como se lê. E 15% a 20% são as parábolas. São expressões ilustrativas, figura de linguagem, ok? Depois nós chegamos nas cartas. As cartas, 85% a 90% das cartas se entende como se lê. E 10% por aí, 15% também é figura de linguagem. Entendeu? Então, eu mencionei 4 partes. E as 4 partes, quase tudo se entende como se lê. Apenas uma pequena porcentagem é numa linguagem simbólica. Agora, eu deixei a profecia por último. A profecia é o contrário. E quando eu falar de profecia agora, nesse momento, eu vou falar basicamente de 2 livros, que são os livros que contêm as mensagens para os nossos dias. São eles, Daniel e Apocalipse. Esses 2 livros, 95% deles não se entende como se lê. É o contrário das outras partes da Bíblia, você entendeu? Então, 5% do Apocalipse e 5% de Daniel a gente entende de maneira literal. E 95% aproximadamente, pode ser 90%, 95% por aí, não dá para cravar exatamente, mas em torno de 95% de Daniel e do Apocalipse não se entende como se lê, é simbólico. Por isso você tem que entender aquilo que eu expliquei na classe bíblica, que é animal significa rei ou reino, entendeu? Então, quando você vai lá em Daniel 7, que fala de 4 animais que se levantaram do mar, lembra? O leão, o urso, o leopardo e o terrível? Esses 4 animais são 4 reinos, e não 4 animais literais, porque animal significa rei ou reino, entendeu? Quando você vai para Daniel 8, que fala de um carneiro e de um bode, a mesma coisa, está se referindo. Quando você vai para Apocalipse, que fala das 2 bestas, uma que sai do mar, outra que sai da terra, é a mesma coisa. Reinos, a poderes. Deu para você entender? Por isso é importante saber o significado da palavra animal nas Daniel e Apocalipse. Então ficou claro para você que, olhando a Bíblia toda, as 5 partes, lembra? História, poesia, profecia, evangelho e cartas, quase toda a Bíblia se entende como se lê. 90%, 95% da Bíblia é literal, mas o Apocalipse e Daniel é o contrário. 90%, 95% é simbólico, não se entende como se lê. Não sei se está claro para vocês. Sim? É isso aí. Então, estando claro isso para você, você consegue entender outras coisas da Bíblia. Por exemplo, eu falei na classe bíblica que mulher significa igreja, certo? Efésios 5, 23, 31 e 32. Aí você vai para o Apocalipse e você encontra 2 mulheres. Uma está aqui no capítulo 12 do Apocalipse e a outra está no capítulo 17. A mulher do capítulo 12 é uma mulher pura, obediente, honesta, fiel. A mulher do 17 é uma prostituta, uma meretriz, é uma mulher desonesta, é uma transgressora, é uma pessoa rebelde. Então, se o Apocalipse fala de 2 mulheres, quer dizer que existem 2 igrejas, a verdadeira e a falsa. Aquela que é fiel e aquela que é obediente e aquela que é desobediente. Entendeu? Então é isso. Você percebeu a importância de entender essa tabelinha de conversão profética? Eu imagino que sim. Então, diante disso aí, você consegue ter uma visão maior sobre as profecias. Então, não perca a nossa classe bíblica todo domingo, porque a gente vai, pouco a pouco, entrando no assunto para desvendar esses mistérios do Apocalipse e de Daniel, para que você não fique em dúvida mais sobre as profecias. E aqueles assuntos mais complexos, mais polêmicos, você vai ver que vão ficar fáceis, leves, e a gente vai poder entender os problemas. Ok? Então, eu estou aqui falando com vocês, lendo a Bíblia, depois a gente volta um pouquinho e a gente conversa com vocês, fala alguns nomes, faz um bate-papo, porque isso aqui é uma conversa mais informal, entendeu? Por isso que eu estou falando assim com você. Então, agora eu vou voltar aqui para a minha timeline para mencionar mais alguns nomes. Mais alguns nomes aqui. Vamos lá, acabei de abrir aqui. Ok, eu tenho aqui, por exemplo, a Jéssica. Ela fala assim, não perco por nada. Muito bem, Jéssica, um aplauso para você.
não perco por nada. É isso aí. Eu também, estamos juntos aqui. A Mari Rodrigues falou assim, Pastor Luiz, boa noite. Eu gostaria de receber o estudo do Apocalipse em espanhol. Claro, por supuesto, hermana, tenemos en español, no te preocupes. Nosotros incluso tendremos esta clase totalmente en español. Si te parece bien, a las 9 de la noche, nosotros tendremos la transmisión de la clase bíblica y esta charla en español. ¿Te parece? Así que te doy el link para que participes de esta clase en español. Arroba Sudamérica. Repito, arroba, a partir de las 9 de la noche estaremos con ustedes con la clase en español y enseguida la clase, este diálogo, essa charla en español. ¿Qué te parece? Ok, amigos. E aqui vamos com o nosso bate-papo. A Angélica, parabéns, pastor. Você tem uma facilidade para ensinar tão grande. Com certeza, enfim, ela faz um elogio aqui. Louvado seja Deus. Obrigado, Angélica. Glória a Deus. Obrigado por vocês estarem juntos. Valdir fala assim, boa noite, pastor. A Márcia fala assim, amém, pastor, estou amando. A Hilda fala, estou amando também. A Eliane Bruna Tota, Eliane não, Elane, fala, sou de Belém do Pará. É isso aí. Ô, Elane, Belém do Pará, eu lembro de quê? De quê? Açaí. Menina, sabe que agora me deu uma vontade de tomar um açaí? Puxa vida, vamos ver se a gente consegue um açaí. É ou não é? Um abraço para Aldinair Diná, fala assim, a que hora começa em espanhol? Em espanhol começa às 9 da noite, a classe bíblica, das 9 às 9h30, e a partir das 9h30 nós vamos ter um bate-papo em espanhol também, tá bom? Ok, no espanhol é @Adventistas Sudamérica, Sudamérica, tá bom? Alguém que tá podendo digitar aí, que eu não estou podendo digitar aqui, coloca para mim aí, você que está aí no Arena, no Adventistas Brasil, ou em outra transmissão, escreva para mim aí, @Adventistas Sudamérica, tá bom? Vou pedir também ao pastor Boger. Pastor Boger, coloca para nós aí no grupo de transmissão a tabelinha de conversão profética, tá bom? Ou você, ou alguém da nossa equipe, coloca aí, que muita gente está pedindo aqui, e eu peço a você que coloque para mim, por favor. Deixa eu ver aqui, pronto, já respondi essa pessoa. Uau, é muita gente conectada, muito bom. É isso aí, nós estamos assim, ao vivo com vocês, nesse momento de confinamento, de isolamento social, e aí estamos aproveitando isso para bater um papo, certo? Alguém está perguntando aqui, Sheila Rodrigues, amém, pastor, ore por mim e por minha família. O Maírson Reis fala, abraço, pastor. A Tabita, boa noite, Tabita. A Angélica fala assim, hoje vai ter Arena no Facebook. Hoje, claro, a Arena está sempre no Facebook, mas fique ligada que a gente está fazendo agora aqui uma composição com a transmissão ao vivo para vocês. O Edivan Gomes fala assim, amém, pastor, sou de Manaus, ore por mim. A André fala, oi, pastor, muito bom esse estudo. Ok, obrigado, Deus seja louvado. A Cleonice fala, boa noite, pastor. A Mari fala, oi, pastor. O Jordan fala assim, pastor Luiz, como agendar, como é que é? Não é como agendar, peraí, vamos lá. Como entender a quinta e a sexta trombeta. Calma, Jordan, não é só o primeiro estudo hoje, rapaz. Nós vamos chegar lá, tá bom? Vamos chegar lá, vamos falar das 7 igrejas, dos 7 selos, das 7 trombetas, vamos falar de tudo isso daí. É só você ficar ligado nessa classe bíblica todo domingo, que a coisa vai crescendo, 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 e vamos chegar lá, tá bom? A Sabrina fala assim, a Bíblia ensinada pelo pastor parece tão fácil e tão simples. Amém. Não é por mim, mas é pela graça de Deus e pelo Espírito Santo. A Wanda fala assim, amém, pastor Luiz. A Sônia fala assim, Jaraguá, Goiás, estou amando o culto. Pastora Francis, pastora Francis, a paz do Senhor, Deus abençoe. A pastora fala assim, mande os estudos do Zap. Claro, vamos trabalhar esse assunto aí, vamos mandar para vocês por WhatsApp. Também, pastora Francis, já falei. Equitânia de Jesus, do distrito de Colniza, diz, estamos conectados. Muito bem. Salvadora Marques, boa noite, pastor, boa noite. Uau, nós temos aqui muita gente mandando abraços, agradecendo pelo estudo,
A Deise fala boa noite, pastor, peço oração. Maravilha, maravilha. Estamos aqui com todos vocês para orar. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Deixa eu voltar aqui agora e nós vamos aqui voltando. Olha, o pastor Boger já colocou o material, já está, a tabelinha de conversão profética já está disponível. Obrigado, pastor Boger, já está disponível. E muita gente está gostando dessa tabelinha, hein? Maravilha, maravilha, muito bom. Vamos em frente, vamos em frente. Já explicamos aqui um pouquinho mais, ampliamos o tema do primeiro estudo e agora nós vamos ampliar um pouco mais. Um pouco mais. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Atenção, vamos fazer um teste agora, hein? Eu pergunto e você responde na sua casa. Beleza? Combinado? Fica ligado, vou fazer umas perguntas, quero que você responda aí. E se você quiser, pode responder escrevendo aqui, que nós estamos conectados aqui, todo mundo junto, nessa transmissão. Vai lá. Animal, rei ou reino? Muito bem. Mulher, igreja? Muito bem. Um dia, um ano? Muito bem. Profecia. Não esqueça, em profecia. Vai lá. Água significa povos. Parabéns. Ventos quer dizer guerras. Muito bem. Parabéns. Vamos lá. Cordeiro significa o quê? Jesus. Isso mesmo. Dragão quer dizer o quê? Satanás. Ok? Muito boa resposta. Certíssima resposta. Vamos mais? Tempos. Que significa tempos? Tempo significa anos. Um tempo, um ano. Dois tempos, 2 anos. Metade de um tempo, metade de um ano. Tá bom? O que mais? Vamos mais. Então, agora você já tem mais ou menos uma ideia, mas tem mais uma perguntinha para você. O que significa estrelas? Estrelas. Vamos lá? Vai, diz aí. Estrelas quer dizer mensageiros, que pode ser uma referência aos anjos e uma referência aos pregadores do evangelho. Tá bom? Está em Daniel 12, versos 3 e 4. Certo? Agora eu tenho outra pergunta que eu falei na classe bíblica, até fiz um pouco ali de uma brincadeirazinha para tentar chamar um pouquinho mais a atenção das pessoas. O que significa cauda? Lembra que eu até falei o rabo do dragão? Usei uma expressão assim mais popular, né? O que significa cauda? Você lembra? Vamos lá, cauda. Eu quero ver você responder para mim aqui. Cauda. Diga o texto bíblico. Essa vai ficar no ar, hein? Atenção, essa vai ficar no ar, hein? Vai ficar no ar. Quero ver. Cauda. O que significa cauda? Na profecia, no Apocalipse. Vamos lá, eu quero que você me responda aqui. Estou ligado, quero ver. Cauda. Você tem que dizer o que significa e você tem que falar o texto bíblico. Livro, capítulo e versículo. Estou olhando aqui. Vai lá. Alguns estão pedindo para mim repetir tudo de novo. Ai. É que é o seguinte, eu estou falando muito rápido, né? Não, mas tudo bem, eu posso repetir. Nós estamos tranquilos, não tem pressa, né? A gente pode repetir para você o que você quiser. Vai lá, o que significa, então, cauda? A Bíblia fala assim, que o dragão tinha uma cauda e com essa cauda arrastou 1/3 das estrelas dos céus. Apocalipse 12, versos 1, 2, 3 e 4. Eu quero que você me diga aqui no nosso canal, pode ser no Adventistas Brasil, pode ser no Arena do Futuro, pode ser em outros canais que você esteja assistindo, pode ser no Facebook, no YouTube, em qualquer canal, no Instagram também. Você tem... muito bem, eu já recebi aqui. Muito bem, o pessoal tá ligado. Ei, não é Isaías 9:17 não, tá? Aqui, ó, a Renice Lacerda acertou. Muito bem, mas as pessoas estão acertando. A Dulcineia, ó, batata, parabéns. Quer ver que mais? Você colocou Isaías 15, rapaz. Quase acertou, mas não é 7:15. É Isaías, o versículo é 15 e o capítulo qual é? Vou esperar um pouquinho, vou deixar no ar. Quero ver. Vai lá, a Hilda respondeu, a Jocely respondeu, só que vocês estão respondendo o que significa, mas não está colocando o texto. Coloca o texto bíblico, por favor, porque daí fica, a cauda significa tal coisa, e você coloca o texto bíblico, porque daí a gente fica mais seguro. A resposta está certa, a resposta está perfeita, mas o texto bíblico, algumas pessoas erraram. Então, eu quero ver aí você então, dá para a gente aqui o texto bíblico, o que significa cauda e o texto bíblico que diz o significado. Certo? Vai lá. Opa, tem gente aqui que tá... Pessoal, é o seguinte, vamos de novo. Deixa eu falar com vocês aqui. Eu estou vendo aqui que tem uma turma muito ligada.
que a resposta está certa, mas o texto bíblico está errado. Só algumas pessoas que acertaram o texto bíblico. Outras falaram a resposta certa, mas o texto bíblico está errado. Muito bem, Lucas. O Lucas Souza, ó. Agora sim, Lucas. Quem mais? O Rafael, você falou certa resposta, mas cadê o texto? Aí, Nilda. Muito bem, Nilda. A Nilda respondeu corretamente. Parabéns, Nilda. Ok, Samuel, você colocou cauda, Apocalipse 12, 4, mas o significado da cauda está em Isaías. Qual que é o capítulo e o versículo de Isaías? Muito bem, a Gleiciana respondeu certo. Tem um monte de gente respondendo certo. Parabéns, agora sim, agora. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Eu vou mostrar para vocês agora esse assunto aqui, tá? Vamos lá, pega a Bíblia. Pega a Bíblia, vamos lá. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Ok? Tá, então tá bom. A sua cauda. A cauda arrastava uma terça parte das estrelas dos céus. Tá, mas eu quero saber o que significa cauda. Então eu não estou aqui em Apocalipse, põe o dedo aqui, Apocalipse 12, e abre lá em Isaías. Abriu Isaías, ó, eu estou assim, ó aí, dá para ver? Eu estou com Apocalipse aberto e Isaías. Vamos para Isaías 9, verso 15. Aqui está a resposta. Apocalipse, a resposta. Veja só, Isaías 9, verso 15, fala assim: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça, e o profeta que ensina mentira é a cauda. Então, você viu, aqui Apocalipse 12, 4 fala de uma cauda, aqui em Isaías fala que a cauda significa falso profeta, falsidade, engano, mentir, entendeu? Tudo isso. Então, quando fala que o dragão arrastou uma terça parte dos anjos com a sua cauda, quer dizer, com sua mentira, com seu engano, com a sua falsidade. E hoje na Terra, o diabo continua enganando as pessoas. Como? Também usando falso profeta, usando mentira, usando engano, usando toda essa falsidade. Essa é a cauda do dragão. Agora eu pergunto, e o dragão, quem é? Quem é o dragão? Vamos ver na Bíblia. Apocalipse 12, verso 9. Apocalipse 12, verso 9. Fala assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Ouviu? O dragão é Satanás e a cauda do dragão é a falsidade, falso profeta, engano e mentira. Ok, respondido. E agora, para terminar, quero fazer uma pergunta para vocês. Terminar hoje, porque semana que vem, domingo que vem, estamos de novo aqui. Domingo que vem, classe bíblica, fiquem ligados nas redes sociais. Pode ser que o horário mude um pouquinho aí. Fique ligado nas redes sociais, que a gente vai, então, apresentar para você, com certeza, os detalhes, para que a gente possa acompanhar. Tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui com você. Vou te falar agora um detalhe importante. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Isso aqui você vai gostar. Quer ver? Bom, eu quero que você que está acompanhando pelo Facebook do Arena, vai aparecer na sua tela um link, que é adv.st/euaceito. Pode colocar na tela do Arena. Cada transmissão, no Brasil inteiro tem várias transmissões. E cada grupo tem lá um link para você fazer um contato, para você mandar uma mensagem e para você confirmar aí o que você está acompanhando conosco. Eu termino hoje o nosso bate-papo dizendo o seguinte para você: o Apocalipse é maravilhoso. Deus nos deixou essa revelação para nos mostrar o caminho certo a seguir e para que a gente possa entender os tempos em que estamos vivendo. Lembra que eu citei Apocalipse 1, verso 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Eu quero pedir a você que durante essa semana inteira você dedique tempo para ler o Apocalipse, para ler Daniel, para orar, para pesquisar sobre o assunto. Também que você ore mais durante essa semana, que você se prepare, que você busque conhecimento na palavra de Deus. Tem muita gente que nunca leu o Apocalipse inteiro. Leia, para um pouquinho essa semana, leia o Apocalipse. No próximo domingo vamos estar aqui de volta. Mas o meu apelo agora para você é o seguinte: abra o seu coração. Não apenas busque o conhecimento teórico, mas procure também entregar o seu coração a Jesus. Se você já se entregou a Jesus, parabéns. Se você não se entregou ainda dá tempo você fazer isso.
Jesus está chamando você, entendeu? Chamando você para que você possa se entregar, para que você possa tomar uma decisão, para que você possa nascer de novo, para que você possa começar uma vida nova. Então você que já é membro da igreja, já está batizado direitinho, fica firme. Você que se afastou do caminho de Deus, está na hora de voltar. As suas férias espirituais acabaram. Você tem que voltar hoje para Jesus, voltar hoje para a igreja e começar uma vida nova. Se for necessário, você precisa rebatizar, rebatiza, tá tudo bem. E você que ainda não batizou, Deus está chamando você para que você também se batize, para que você também se entregue, para que você também nasça de novo, para que você também se prepare para a volta de Jesus. Combinado? Deus abençoe você, mande a sua mensagem para cá e diga, pastor, eu aceito me batizar, eu aceito para a igreja, eu aceito estudar mais a Bíblia, eu aceito participar da classe bíblica, eu aceito, eu quero, eu preciso. E é somente assim que você vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar você de tudo aquilo que atrapalha, de tudo aquilo que é do mal, de toda a obra do inimigo. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Agora eu vou orar por você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esse momento de diálogo com tantas pessoas, teus filhos, tuas filhas, teus servos. Agora, Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos cada pedido que foi feito, cada pessoa que mandou uma mensagem, cada pessoa que fez o seu clamor, que fez a sua observação, que está colocando a família, o casamento, o marido, a esposa. Senhor, toma em tuas mãos cada pedido, cada clamor, cada necessidade. Traga para essa pessoa a paz, a cura, a saúde, a esperança. Coloque a tua mão sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa pessoa. Põe a mão sobre o corpo dela, sobre a cabeça, sobre essa enfermidade, sobre esse mal. Põe a tua mão, Senhor, e traga o alívio, traga a saúde, traga a paz e traga a esperança. E, sobretudo, ajuda-nos a entender a tua palavra e a andar nos teus caminhos. Eu entrego em tuas mãos cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço para você. Nos vemos no próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.